dirigidos pelo Espírito. E é claro que nós estamos aqui nos referindo à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo do Senhor. Nós vamos usar aqui dois textos como base da nossa prática, tá bom? Dirigidos pelo Espírito, Juízes 13, versículo 25 e Mateus 4, versículo 1. Em Juízes 13, 25, diz a palavra do Senhor: Sansão estava em Mané-Dan, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Iavé o dirigia. Glória a Deus. Em Mateus 4:1 diz a palavra: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Glória a Deus. Dirigidos pelo Espírito. Nós estamos vendo aqui o início de um ministério na vida de Sansão. Você sabe muito bem quem foi Sansão. E nós vamos ver aqui nesse versículo de maneira específica que a palavra de Deus, ela é bem clara quando diz: começou a sentir que o Espírito de Deus o dirigia. Começou a sentir o Espírito Santo. Veja que a experiência com o Espírito Santo não é alguma coisa tão simples de ser discernida. O Espírito Santo, ele vai, de uma certa maneira, conquistando, vai fazendo com que aquele que vai ser usado por Deus comece a discernir o que é o Espírito de Deus e o que não é o Espírito de Deus. Quando nós observamos esta palavra, começou a sentir, Sansão começou a perceber que acima dele estava um ser superior, o próprio Deus. E o Espírito Santo conduziu Sansão no seu ministério até o dia em que Sansão desobedeceu e acabou aí ficando cego fisicamente e também espiritualmente, onde diante de um profundo arrependimento recuperou seu ministério. Ora, irmãos, quando nós falamos de arrependimento, nós entendemos que não há exceções para ninguém. Quando nós vamos para Jesus, aleluia, quando nós vamos caminhando para Jesus, nós entendemos que começa um processo e aquele que chega na igreja, na maioria das vezes, ele chega querendo as suas bênçãos de imediato. Aleluia. Como se Deus fosse uma mercadoria, ou uma troca, ou até mesmo uma barganha. Mas esquecem-se eles de que chegou ali, tá bom, agora é preciso ter um encontro com Deus e ser sincero com Deus. Parte do princípio de arrependimento. Volta lá atrás, não é porque veio agora para Jesus que tudo vai acontecer e não é necessário arrepender-se do erro do passado, arrepender-se das tragédias cometidas pelas más decisões do passado. Esse é o ministério do arrependimento. Ora, quando a gente vê aqui que o Sansão começou a discernir o que era Deus e o que não era Deus, isso é glorioso. Aleluia. Porque é tudo o que o cristão precisa entender. Quando nós observamos aqui que ele passou a sentir o Espírito dirigir a vida dele, nós podemos ver aqui também conflitos. Não conflitos duvidosos, não, mas conflitos que dirigiam Sansão a identificar o que é Deus e o que não é Deus. A Sansão identificar o que era o Deus Espírito
e o que não é Deus. Sabemos que existe 3 tipos de inspiração. A inspiração da carne, quando nós estamos com fome, é comum imaginarmos em nossa mente, no nosso intelecto, a refeição que nós iremos fazer. Aleluia! Coisa mais comum. E dormirmos com fome, sonhar com alimento, inspiração da carne, inspiração física. Temos também a inspiração diabólica, e essa é terrível. E deve-se perceber, observar e ter muito cuidado com a inspiração do diabo, porque muitas vezes o diabo se transfigura em anjo de luz, querendo tragar e enganar a quem possa. É por isso que toda a inspiração ela deve ser confrontada com a Bíblia, ela deve ser paralela à Bíblia. Se está na Bíblia, de acordo com a Bíblia, se tem amor naquela revelação, mesmo que seja uma exortação, aleluia, entende-se então que é de Deus. E o Sansão começou a ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Ora, nos dias que nós estamos vivendo aí, com uma gama de coisas erradas que tem por aí, um caos social, um caos moral, e você olha para tudo que é lado e tudo está errado, e as coisas não estão bem, não tem coisa melhor do que ser dirigido por Deus, ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Ora, para nós entendermos assim de uma maneira sucinta e simples, podemos considerar Deus é um, e um é Deus. E os 3, quando diz que eles são um, está falando no mesmo sentimento, no mesmo caráter, na mesma personalidade. Os 3 são um nesse sentido. E podemos entender de maneira simples que Deus trabalhou até Jesus, o principal agente do agir na terra de Deus. Se destaca, podemos assim dizer, a pessoa de Deus, de tal maneira que ele amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. E agora quem trabalha é Jesus. Naquele período que Jesus ficou 3 anos na terra, foi o trabalhar, o ministério de Jesus, o Nazareno, como homem na terra, até o momento que ascendeu aos céus, cumprindo a sua missão, indo até a cruz, ressuscitando, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele ascende aos céus, cumprindo ele a sua tarefa. Um dia chamaram Jesus de bom, e ele diz, não há nenhum bom senão Deus, porque sendo ele bom na terra, sendo ele o mestre, o Ramoni na terra, sendo ele o grande abençoador da sua época, não poderia ser chamado de bom? Bem, para os textos judaicos, a tradição hebraica, só é bom quem conclui a sua tarefa. Foi por isso que Jesus disse, não tem nenhum bom senão Deus, que concluiu a sua tarefa até Jesus. Quando Jesus ascende aos céus, ele conclui a sua tarefa e recebe o seu lugar de destaque ao lado direito de Deus, como Estevão viu o Senhor glorificado ao lado direito do trono de Deus. Aleluia! E então Jesus diz que nos enviaria o Consolador. É esse o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que é o agente de Deus, é o Deus na terra, o Deus Espírito Santo, quem opera os milagres, quem opera as maravilhas, quem opera as curas, as libertações, é o Espírito Santo de Deus no sacrifício de Jesus para a glória de Deus. Ora, a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, verso 8, são 9 os dons do Espírito Santo. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento, dom da fé, dom dos milagres e dom de curas. Falar em línguas, interpretação de línguas e também profecia. Todos esses 9 dons, todos esses são para o uso e desfrute da igreja. Está lá, devem estar dentro da igreja
para que haja o socorro, a providência, para que haja recursos dentro da igreja, para a igreja como um todo. Porque muitas vezes o cristão não precisa estar dentro da igreja para manifestar o dom do milagre, dom da cura. Mas você entende que é o agente Espírito Santo que opera. Dirigiu Sansão e precisa dirigir a igreja. Aleluia. Como dirigiu Jesus. Dirigir o cristão. Como dirigiu Jesus. Você quer ver? Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, havia uma tarefa para que Jesus desenvolvesse. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. O Espírito Santo ajudou Jesus, mas a tentação vem sobre Jesus. Nós sabemos que a Bíblia diz que a divindade não pode ser tentada. Entendemos então que Jesus estava ali como homem, com o auxílio do Deus Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia, ele estava na direção do Espírito Santo do Senhor. É isso que nós precisamos. É isso que nós necessitamos, ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Ao acordar de manhã, querido Espírito Santo, qual é a tua direção para esse dia? Ao andar pelas ruas da cidade, Espírito Santo, qual é a direção? O que devemos fazer? Que decisão tomar? Que negócios fazer? Que negócios não fazer? Quais são as relações que são boas para nós? Quem devemos ganhar para Jesus? Como devemos pregar? Como devemos ministrar? Como devemos conduzir a nossa família? Como devemos educar os nossos filhos? Tudo isso passa pelo crivo da direção do Espírito Santo do Senhor. Nós vamos observar a Bíblia. A Bíblia está repleta de personagens que tiveram êxito em seus ministérios, que tiveram êxitos na sua caminhada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso para a glória de Deus. Graças a Deus. E nós louvamos a Deus porque entendemos que precisamos da direção do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos ser dirigidos do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, eu quero ler aqui, não quero errar o texto, mas em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, eu quero conferir aqui na palavra do Senhor, que nós somos templo do Espírito Santo. Ora, se nós somos templo do Espírito Santo do Senhor, nós não andamos mais sozinhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós. Aleluia. Versículo 6, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo, eu e você, somos santuário do Espírito Santo que habita em nós, habita em vós. Aleluia. O qual tende partes de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. O Espírito Santo agora habita nesse templo aí. Você já aceitou a Jesus? Você não é mais o mesmo. Aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal? Arrependeu-se? Vive constantemente melhorando as suas atitudes? Se tornando melhor? Aleluia. Então você não é mais o mesmo. Agora o Espírito Santo habita em você. Tudo que ele quer é que você seja vitorioso. Como pode ser isso, irmão? Deixa ele conduzir os seus passos. Sabe aonde que o Espírito Santo opera? Ele opera na razão, através do conhecimento da Bíblia, através de um louvor, de uma palavra pregada, de uma palavra revelada. Esse é o nosso Espírito Santo do Senhor, que quer nos conduzir na direção de nossa vitória, para a glória do Senhor. Entenda
que Sansão ele foi sendo conduzido, existe aí um aprendizado, onde você passa a identificar o que é Deus, o que não é, de maneira inconfundível. E em tal nível ministerial, em tal nível da caminhada, você sabe muito bem quando é Deus que está falando e quando não é. Aleluia! É isso que nós precisamos, não vivermos das técnicas de oratória, não vivermos mais das técnicas de marketing em cima de púlpitos, não viver de técnicas teológicas, não, mas viver na direção do Espírito Santo. Tudo isso é bom, claro que é bom, mas a direção deve ser do Espírito Santo. Porque quando nós pregamos na direção, o resultado é outro. É o que chamamos de palavra revelada, onde realmente as coisas acontecem. E o nome de Jesus que é glorificado. Em contrapartida, nós estamos perdendo muitas vezes o nosso tempo. Deixe ser dirigido pelo Espírito Santo. É tudo isso que ele quer. Como falamos aqui de Sansão, um crescimento espiritual, vá crescendo na comunhão com o Espírito Santo, pergunte para ele, converse com ele. Você precisa de um abraço de pai, fale com Deus em oração. Você precisa de um abraço de um irmão, fale com Jesus em oração. Agora você precisa de um abraço amigo, procure o Espírito Santo do Senhor. E pode ter certeza, tudo que ele quer é a sua vitória. A sua vitória depende mais de você do que dele. Não pense que Deus é bobo ou homem. Não, o Senhor Deus, ele não se engana. Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros. Aleluia, Jesus. Faça parte do ministério na direção do Espírito Santo. E seja feliz e seja vitorioso. O Espírito Santo, ele é tão incrível que ele pode dizer, não vá hoje em tal lugar, como ele pode dizer, vá. Como ele pode dizer, não tome essa decisão equivocada, vai lhe trazer prejuízo. Como ele pode dizer, é aí mesmo que eu vou te abençoar. Aprenda quem é o Espírito Santo do Senhor, tenha comunhão com ele, busque a presença dele, receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.